Paz de Deus, meus caros irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, a pedido de uma irmã, ela me pediu que explicasse alguma coisa sobre Paulo, a vida de Paulo. Então, eu tenho aqui conteúdos que dá para me explicar sobre a vida de Paulo. A princípio, se os irmãos quiserem, depois os irmãos deixam no comentário, que nós falamos de todas as epístolas que Paulo escreveu, nós podemos falar, tá? Eu tenho como falar sobre todas as epístolas, em que época foi escrita, como chegou até as comunidades. Isso aí vai depender dos irmãos, porque eu percebo, irmãos, que quando se trata de vídeos assim mais instrutivos, embora eu não sou nenhum professor, não sou nenhum teólogo, não sou nada, tenho conhecimento básico. Sei que tem pessoas aí que são 1000 vezes mais do que eu me sinto pequenininho, não estou aqui para me aparecer, já quero deixar bem claro, mas o que eu falo aqui, eu falo com certeza, ok? Vocês não precisam ficar com dúvidas, na minha simplicidade, eu falo com certeza, sem querer enganar ninguém, porque isso não é a minha intenção. E nem tampouco ganhar dinheiro. É claro que em alguns vídeos vocês vão encontrar anúncios, e também teve um vídeo aí que eu coloquei o MBWay, não sei se coloco nesse, vou ver, porque realmente é uma necessidade e tem outras necessidades também, porém nós não conseguimos alcançar com as nossas condições humanas, precisamos da ajuda, mas nós não ficamos aqui pedindo e nem implorando. Faz se você sentir, se você sentir, faz, se não sentir, fique em paz. No vídeo, depois desse vai ter um Pix, tá bom? E talvez eu ponha o Pix também na capa desse vídeo aqui, em um MBWay, se tiver alguém de Portugal que queira cooperar conosco, eu tenho um MBWay. Quem é aqui de Portugal sabe como é que funciona, ok? Então, irmãos, nós vamos fazer aqui uma pequena explicação sobre a origem de Paulo. Isso foi uma irmã que me pediu para falar sobre Paulo. Então, eu vou começar do começo, da origem de Paulo. Então, vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, iniciar para a honra e glória do Eterno. Amém. Lembrando que sempre eu faço oração, eu oro, peço a Deus, e depois vou orar novamente também, para que Deus continue nos ajudando, ok? Bom, Paulo nasceu em uma localidade chamada Tarsis, uma cidade que, né, na região da Sicília, melhor, da Cilícia, perdoe, da Cilícia, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 3, era conhecida por uma sua cultura grega e pelo comércio. Ele era judeu da tribo de Benjamim, em Filipenses, embora ele nasceu na Cilícia, mas ele era filho, né? Então ele era judeu da tribo de Benjamim. Filipenses 3, versículo 5, tá? Mas também era um cidadão romano, tinha cidadania romana. É que nem no meu caso, né? Não estou me comparando com ele, não. Estou só falando para vocês, eu sou brasileiro, mas tenho cidadania europeia, entendeu? Então é isso que Paulo também era assim, tá bom? Para os irmãos entenderem melhor, né? Deus que me livre comparar com Paulo. Eu não chego nem no dedo, acho que nem na unha dele, nem quanto mais, né? Mas eu tenho a mesma fé em Cristo Jesus para a salvação da minha alma. É isso que eu tenho importante, né, irmãos? O cidadão romano, que é um privilégio raro, que lhe proporcionava direitos legais e proteção em todo o Império Romano. Por isso que quando ele foi preso, ele falou assim, não, vocês nos prenderam, eu sou um cidadão romano, quem me prendeu venha me libertar. E quando ele falou isso, apavorou os soldados ali, porque não podia prender um cidadão romano sem primeiro passar por um julgamento. Entendeu, irmão? Atos 2, 22, ou melhor, Atos 22, 25, versículo 25 e 29. Quando eu falo Atos 22, 25, quer dizer, 25 já é versículo, e 29, de 25 ao 29 é o versículo que fala o que eu estou falando aqui. Desde cedo, desde pequeno, desde cedo já, falar assim, ele foi enviado para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, que era uma pessoa, vamos pensar num PhD assim, entendeu, irmãos? Um mestre da lei. Atos 22, versículo 3. Então as pessoas que falam assim que não pode estudar a Bíblia, Paulo foi um que estudou, mas ele disse que era esterco. A interpretação que você faz não é correta. O esterco naquela época servia para, não é como adubo, não tinha adubo pronto, eles usavam esterco para estercar a terra. Nesse momento,
Ele estava dizendo que aquilo que ele aprendeu servia de esterco, quer dizer, para colocar na sua terra, no seu coração, para que ele pudesse ter mais habilidade naquilo que Deus lhe mostrava. Deus não precisa de ajuda, ok? Mas entenda, Deus se agrada de quem se esforça. Né? Não é porque Deus não precisa de ajuda, eu vou sentar aqui e falar, bom, eu vou pegar dinheiro, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. Não é bem assim, não. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu tô aqui, irmão, sinceramente, porque eu tô enfermo, senão eu estaria fazendo alguma coisa, como eu já fiz, assim que cheguei aqui em Portugal. Então não admito que ninguém venha falar coisas aqui que não sabe, entende? Vamos lá. Dando continuidade, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Esse Gamaliel era um respeitado mestre da lei e líder fariseu. Era líder, irmão. Ele comandava, ele tinha sabedoria, tinha muito conhecimento. Então Paulo foi instruído ali, segundo o rigor da lei dos seus pais, né? Que eram judeus naquela época, que estavam no judaísmo, destacando-se como um defensor zeloso das tradições judaicas. Gálatas 1, versículo 14. Sua educação rabínica, presta bem atenção nisso, enfatizava o estudo minucioso da Torá. O que é Torá, irmão Raul? Torá é os 5 livros que nós temos na nossa Bíblia. Torá quer dizer lei. Entendeu, irmãos? A palavra Torá é a lei de Deus. Quando fala Gênesis, Deuteronômio, vai embora. Gênesis, Êxodo e vai embora. Esses 5 livros primeiros que Deus se usou, é conhecido como Torá. Eu tenho a Torá ali. E é a mesma coisa que o nosso Antigo Testamento. Tanto é que se abrir a Bíblia, a Torá, você vai encontrar no princípio Deus criou o céu e a terra. A única coisa que você vai achar diferente é o nome. Vai estar escrito Bereshit. Por que Bereshit? Porque Bereshit significa, salvo erro, depois vocês pesquisam aí que eu não estava preparado para falar isso, tá? Estou vindo na minha mente agora. Bereshit quer dizer Beret, Bet, acho que é assim, Bet, quer dizer casa. Ret, Shit, casa de uma família, ou casa do homem de uma família, mais ou menos assim, com pequena sabedoria, tá? Depois vocês procuram aí realmente a tradução, porque eu não estou lembrando muito bem, mas significa casa de uma família ou de um homem de pequena sabedoria, né? Porque o homem não tem muita sabedoria, Deus limitou ele na sua sabedoria, por causa também, até depois mesmo, do pecado. Porém, antes de o homem pecar, Deus já tinha colocado esse nome, porque realmente aqui é uma casa que nós vivemos e que nós não estamos cuidando dela. E o adversário vai se usar desse argumento para também implantar coisas que vão parecer boas e vai querer, né, ludibriar a mente de muitos. Todavia, irmãos, nós estamos nesse assunto agora, estamos falando de Paulo, então vamos continuar. E destacando, além de ele ser uma pessoa muito, assim, zeloso pelo Torá e das tradições judaicas, está escrito em Gálatas 1,14, né? Então nós temos que entender que ele também enfatizava a Torá com um profundo respeito pelas tradições orais dos fariseus. Porque a Bíblia, eles não conheciam só lendo, eles falavam oralmente. Até hoje, viu, irmãos? A gente vê que nas igrejas que tem por aí, muitos não sabem nem versículo, né? E eu mesmo sou um, que eu tenho que às vezes pegar o versículo e deixar aqui do lado quando Deus me mostra alguma coisa, porque senão eu não sei. Tem que olhar o versículo, irmão. Eu tenho dificuldade, eu sei falar o versículo, tudo, mas o que eu tenho dificuldade é dizer o capítulo, sou sincero, e a página, o capítulo e o livro. Mas se você perguntar onde está escrito isso, eu falo o versículo, mas eu não consigo lembrar. Então por isso que às vezes eu tenho que olhar, tenho que ver, tenho que marcar. Isso eu faço, mas não é mal nenhum isso, tem que ser sincero. Porque não adianta eu falar uma coisa que não está escrito e depois vai dar problema, entendeu, irmãos? Vamos ser sinceros. Ainda mais um estudo, tem que marcar os versículos, senão como é que eu vou saber, irmão? Eu sei que está escrito, mas alguém me perguntar onde é que está. Eu tenho que saber o versículo, né? Então por isso que às vezes eu marco o versículo também. Você está entendendo, irmãos? Então agora, irmãos, o que aconteceu com Paulo? Depois que ele foi
depois que ele foi preso, ou melhor, depois que ele teve aquele encontro com o Senhor a caminho de Damasco, que nós sabemos que ele teve participação na morte de Estevão, né, estava ali. Sabemos também que ele foi enviado a Damasco para acabar com as reuniões, que muitos pensam que tinha igrejas, etc. Não existia igrejas assim, não. Eram comunidades. Ele foi lá e ele era muito conhecido também pelos discípulos e pelos apóstolos, né? Que tinham ele como um ferrenho opositor do cristianismo, ou por que não dos seguidores de Yeshua, como eles eram chamados, Nazareno, entende, irmãos? Como muitas vezes chamavam para falar Nazareno, assim, dá uma impressão de desprezo, entende, irmão? Porque Nazaré era uma cidade muito simples, porém eles se enganaram, porque dali veio de Belém, uma pequena capital, que quer dizer Bethlehem, quer dizer casa do pão, Nazaré, onde ele cresceu, e ali estava o rei, glória ao nome do Senhor, o rei dos reis que te deu a vida e que me deu a vida também. Então nós vamos ver isso, né? Que por causa das tradições judaicas, ele ameaçava os seguidores de Yeshua, de Cristo. E era uma ameaça a todas aqueles que se reuniam em nome de Jesus Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach naquela época, porque ainda o evangelho não havia chegado ao Ocidente, ok, irmãos? Então, o correto naquela época é eles chamarem de Yeshua, essa é a verdade. Depois que chegou, foi transliterado, ok? Não vá atrás de conversa e dos canais que falam que esse nome é isso, esse nome é aquilo. Pesquise, ore, estude, vá ao encontro de pessoas que conhecem. Tem um canal que chama Ensinando Sião. É um canal muito bom para a gente ter mais conhecimento, que eles explicam com mais qualidade, com mais, assim, perfeição. Eu sou muito simples, irmão. Quem gostar de ficar aqui, eu tenho prazer, tá? Tenho o maior prazer. E se você se sentir, se inscreva no canal. Os conteúdos que você vai encontrar são esses, e às vezes algumas críticas. Porém, eu quero me basear mais nisso, ok? Peço que os irmãos cooperem também, no sentido de enviar os vídeos para outras pessoas que querem aprender, entende, irmãos? Então, Paulo, irmãos, ele aprovava, está escrito lá em Atos 8,13, vemos que Paulo aprovando a execução de Estevão, e liderando perseguições contra os cristãos. Liderava perseguições, irmãos, entrando nas casas, prendendo homens, mulheres. Ele é totalmente contra os cristãos. Enviava-os para a prisão. Em Gálatas 1,13 ele descreve como perseguia de sobremaneira a igreja de Deus e assolava. Olha, irmão, ele não era muito bonzinho não, tá? Mas olha o que Deus faz com o ser humano, irmãos. Sua determinação levou a pedir autorização para viajar até Damasco com cartas, ele que pediu, do sumo sacerdote para prender cristãos e levá-los a Jerusalém, Atos 9, versículo 1 e 2. Mas aí que está, ele teve um encontro com alguém que é o dono de todas as coisas e que quem manda em tudo. Ele teve um encontro. Aí ele viu o que era bater contra o aguilhão. O aguilhão é uma ponteira de ferro, tá, irmão? No caminho para Damasco, então, Paulo teve uma experiência que mudou completamente a sua vida. Qual foi a experiência? Vamos ler lá, em Atos 9, 3, 6. Ele viu uma luz brilhante e surgiu a voz de Jesus Cristo, ou de Yeshua, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em hebraico seria Shaulo, Shaulo. Tá? Por que me persegues? Essa revelação não foi apenas visual, mas espiritual, pois Paulo percebeu ali que tinha alguma coisa diferente, que não era um homem qualquer, que era Yeshua, que era Jesus que estava falando com ele. E era Yeshua que ele perseguia. Quer dizer, nós chamamos de cristãos, e ali seria chamado de Messias, o próprio Messias. Cristo e Messias é a mesma palavra, somente transliterada, ok? Ele ficou cego por 3 dias. Foi levado a Damasco quando Ananias, um discípulo do Senhor, orou por ele. Sua visão foi restaurada
Ele foi batizado e começou imediatamente a pregar sobre Jesus como Filho de Deus. Atos 9, 17, versículo 20. Sobre o batismo de Paulo, já houve um questionamento. Como ele chega numa casa onde não tem rio, onde não tem nada, e é batizado? Irmãos, ele chegou na casa de um cidadão que era judeu. Os judeus, eles têm até hoje, né? Deve ter até hoje, não sei como é que funciona, os judeus mais ortodoxos, principalmente, estou dizendo todos, existia na sua casa, como um tanque, vamos supor que fosse uma banheira grande, irmão, que era servida para purificação, banhos de purificação. Então, por certo, não está escrito, ele foi batizado por imersão, certo? Não é que jogaram água na cabeça dele, não está escrito isso. Os batismos dos judeus sempre eram por imersão. Isso já veio mesmo antes, quando outros grupos que viviam no deserto praticavam banhos de purificação. Então ele foi batizado por imersão, eu posso dizer isso. Eu sei como é que funciona algumas coisas do judaísmo que eu já estudei, todavia, isso aqui é dentro do cristianismo que eu estou falando. Ele foi batizado por imersão. Certo, irmãos? E para isso, o que aconteceu? Ele ficou cego, enfim, e passou por todas essas coisas. E quando ele foi batizado, ele voltou a ver, estava na casa de Ananias, né? Deus levou ele até lá, não vou não prolongar muito o vídeo, é uma explicação que uma irmã pediu, mas eu posso fazer estudos das epístolas, se a irmã quiser, põe aí no comentário, tá? Aí é estudo. Aqui eu estou fazendo uma certa apresentação de Paulo, vamos dizer assim. Após a conversão, Paulo não voltou imediatamente ao convívio dos apóstolos em Jerusalém. Isso está em Gálatas 1, 16, 18. Ele mencionava ter ido à Arábia antes de retornar a Damasco. Esse período considerado por muitos como um tempo de preparação. Isso existe, viu, irmão? Você está meio escondidão aí, pensa que Deus não está. Deus está te preparando, glória a Deus. A reflexão onde ele buscou compreender as Escrituras à luz de Cristo, ele deve ter lido, deve ter examinado, estudado, e os irmãos da sua igreja não deixam estudar, né? Paulo enfrentou oposição desde o início de sua pregação, tanto de judeus quanto de gentios, por isso os cristãos enviaram para uma cidade natal chamada Tarsis, onde ele permaneceu até ser chamado por Barnabé para ajudar na igreja de Antioquia. Atos 11, 25 e 26. A partir dali, Paulo iniciou suas famosas viagens missionárias, levando o evangelho às regiões da Ásia Menor, Grécia e Roma. Agora, existem relatos históricos que você não vai encontrar na escritura, isso aqui eu tive que pegar aqui para eu poder saber. Os relatos históricos sobre Paulo fora da Bíblia são limitados. Escritores como Clemente de Roma, Eusébio de Cesareia mencionam sua importância para a igreja primitiva, mas os detalhes sobre sua morte vêm das tradições. Acredita-se que Paulo foi martirizado em Roma. Acredita-se, né? Não estou dizendo que eu não dou muita certeza, que acredita-se, está dizendo, a história diz que acredita-se que ele foi martirizado em Roma durante o reinado de Nero, que por certeza, Nero, irmão, a palavra Nero também tem um simbolismo de 666, salvo erro. Ele também foi considerado um anticristo na época, né? Por volta de 64 a 67 depois de Cristo, antes um pouco da queda de Jerusalém. Jerusalém caiu em 70, certo, irmãos? Provavelmente por decapitação devido à sua cidadania romana. É lógico que a história ela não vai dizer que ele foi ali, porque senão, se a história dizer isso, ela vai apontar como Roma foi uma cidade que muito derramou sangue e isso vai trazer problemas para a determinada X igreja que está por ali. Por quê? Porque está escrito em Apocalipse que a terra clama pelo sangue daqueles que foram, né? Que ali foi derramado muito sangue dos santos, né? Não deixa de ser um clamor, não é, irmãos? Quando você... não dá para entrar muito nesse detalhe. Vamos ficar em paz, porque senão vai ter que estender muito aqui. Depois eu falo essas coisas, tá bom? Seus escritos, que compõem grande parte do Novo Testamento, foram cruciais para o desenvolvimento da fé cristã. Ele explicou,
Ele explicou temas como salvação, pela fé em Efésios 2, 8, 9, a graça de Deus, Romanos 5, 16 e 25, perdoa, irmãos, graça de Deus, Romanos 5 e 20, e a vida no Espírito, Gálatas 5, 16 e 25. Isso aqui é versículos que eu tenho aqui, tá? Além disso, sua visão inclusiva de gentios, dos judeus e gentios, unidos em Cristo, moldou a igreja como conhecemos hoje. Efésios 2, 14 e 16, tá? Então, irmãos, eu quero aqui dar uma reflexão, tá? Sobre a vida de Paulo. A transformação de Paulo, irmão, exemplifica o quê para você e para mim? Exemplifica a graça de Deus em alcançar até mesmo os maiores opositores e perseguidores dos cristãos ou da sua fé. Isso quer dizer que ninguém está longe do alcance das mãos do Eterno. Então não podemos dizer que aquela pessoa ali é muito mal, nunca vai ser cristão, ou nunca vai crer em Jesus Cristo. Não fala isso, você não sabe. O Senhor veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, ok, irmão? Então, hoje, o que podemos tirar de exemplo na vida de Paulo sobre a rendição total em Cristo? Após sua conversão, ele abandonou suas ambições pessoais e tradições para seguir assim ao Senhor Jesus Cristo, a Yeshua HaMashiach. Ele enfrentou perseguições, mas permaneceu fiel, confiando na graça de Deus. Sua vida é um exemplo de como Deus pode usar nossas experiências boas e ruins para a sua glória. Entendeu, irmãos? O que ele sentiu, o que ele aprendeu, aquele esterco que ele tinha, serviu para que ele pudesse crescer no Espírito. O Espírito de Deus manifestava nele coisas excelentes. Irmão? Coisas até que nós não podemos, que nem ele não pôde falar, porque ele disse, conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado até o terceiro céu, a este foi dado de ver coisas que não é lícito dizer ao homem, tá vendo? Estou falando do versículo aqui de cor, mas onde é que está escrito? Eu não me lembro, só se tivesse marcado o versículo aqui. Mas esse aqui veio agora, aqui eu não marquei esse versículo aí. Tá bom, meus irmãos? Depois, eu ainda vou fazer um vídeo sobre os ofanins, que o nosso caro irmão Mauro Risse pediu para dar mais uma explicação. Não pense que eu estou repetindo porque eu quero, é que o irmão é um caríssimo irmão aqui no meu canal, e ele pediu, e a nossa cara irmã que pediu sobre esse assunto. Se quiser, irmã, que nós façamos um estudo total das epístolas de Paulo, uma por uma, nós podemos fazer, ok? Mas eu peço o engajamento dos irmãos, com likes e com tudo isso aí, porque senão esses vídeos não são muito vistos não, tá, irmão? Tem gente que tem aquela superioridade no sentido de estúdios, equipamentos. Eu não tenho nada. Tenho um microfone aqui, irmão, que só pela misericórdia de Deus, e o meu aparelho aqui só, e mais nada, só isso aí. E aquilo que Deus me dá naquilo que eu posso fazer, e eu estou falando, você pode ficar acertada que o que eu falei aqui é verdade, tá bom? Não duvide, pode procurar um teólogo, perguntar se eu falei alguma coisa errada aqui. Deus abençoe, paz de Deus, shalom a todos, amém.